Antes de você se servir de mais uma taça, me permita fazer uma pergunta séria. Você está realmente bebendo vinho? Ou será que você está consumindo uma mistura de laboratório projetada para ter o gosto de vinho? Se você já passou dos 35 anos, seu corpo não perdoa mais os atalhos químicos. Aquelas dores de cabeça, aquele doce estranho na boca e a sensação de ressaca logo pela manhã, mesmo depois de uma única taça. E se eu te contasse que algumas garrafas nas prateleiras do Carrefour e do Pão de Açúcar contêm mais água ajustada e aditivos industriais do que o verdadeiro caráter da uva? É aqui que a história começa a ficar preocupante. A verdade é que uma garrafa de vinho natural e de qualidade muitas vezes custa exatamente o mesmo. Hoje, vou te mostrar 6 vinhos que apenas se disfarçam de tradicionais e 2 que são genuinamente feitos de uvas e não de química. Um deles custa apenas R$ 29. Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para as prateleiras de vinhos dos supermercados da mesma maneira. Vamos começar pelo número 5, o Vinho Fino Toscano Rosso. Ele fica ali, numa prateleira baixa, envolto em um charme rústico italiano, prometendo o sol da Toscana em cada garrafa. O rótulo envelhecido, com uma tipografia vintage, grita autenticidade antes mesmo de você checar o preço. Por apenas R$ 20, parece o negócio do século. Na realidade, o que você leva para casa é uma fraude industrial, escondida por trás de um nome inteligente. A garrafa diz vinho, mas a legislação brasileira diz outra coisa. Vire a garrafa e leia as letras miúdas. Bebida aromatizada à base de vinho. Sim, você leu certo. Uma bebida à base de vinho, não um vinho de verdade. Trata-se de uma bebida criada a partir da mistura de vinho, com água, açúcar e aromas artificiais, feitos para imitar o sabor de uvas de verdade. A lista de ingredientes revela o engano. A água aparece antes do concentrado de uva e o xarope de glicose e frutose está em terceiro lugar. O aroma natural e o corante caramelo, e 150, completam este coquetel químico que o fabricante torce para que você nunca perceba. Este produto contém aproximadamente 30% de vinho de verdade. O resto é água da torneira, adoçada para disfarçar a diluição. As leis da União Europeia, que muitas vezes inspiram as nossas, permitem que essa enganação fique nas prateleiras ao lado dos vinhos, desde que o rótulo admita o que é, em letras minúsculas que a maioria dos consumidores jamais lê. No aroma, você sente um cheiro artificial de frutas vermelhas, que lembra um suco de caixinha barato. No paladar, uma doçura enjoativa domina sua língua e desaparece antes que você consiga identificar qualquer nota de uva. Isso não é o terroir da Toscana, e definitivamente não é vinho. É água com açúcar sabor uva e álcool suficiente para exigir um aviso de idade. Por R$ 20, você está comprando a embalagem e a mentira. Um vinho de verdade, feito de uvas, começa em pelo menos R$ 35. Essa diferença de preço já deveria dizer tudo. Agora, vamos falar do Bordeaux Collection Rosé. Ele ocupa um lugar de destaque na prateleira, com sua garrafa de um tom profundo e detalhes dourados, sugerindo uma sofisticação francesa que vale a pena exibir. A ilustração de um castelo e a caligrafia elegante no rótulo prometem toda a classe de Bordeaux, mas sem o preço elevado. Por R$ 32, esta garrafa se posiciona como uma alternativa inteligente aos importados que custam mais de R$ 80. O que chega na sua taça é uma bomba de sulfitos, projetada para sobreviver a um prazo de validade quase apocalíptico. A realidade técnica bate forte. Este vinho contém mais de 200 miligramas de dióxido de enxofre por litro. Isso não é ilegal. A legislação brasileira permite até 250 miligramas por litro para vinhos doces e 150 miligramas por litro para os tintos. O Bordeaux Collection atinge os limites máximos permitidos,
Como as uvas usadas na produção são de baixa qualidade e o processo de fabricação é acelerado, os sulfitos cumprem 3 funções: evitam a oxidação, matam leveduras selvagens e, o mais importante, mascaram os defeitos de frutas que nunca deveriam ter ido para a garrafa. Sommelier de todo o Brasil alertam contra esta garrafa específica. Fóruns na internet estão inundados de reclamações. Dores de cabeça instantâneas, pressão atrás dos olhos, náuseas que aparecem antes mesmo da segunda taça. Isso não é sensibilidade ao álcool. É o seu corpo rejeitando uma sobrecarga química. E aqui está o que o Carrefour não anuncia. Um vinho de verdade não deveria precisar de conservantes de nível farmacêutico para ser potável. Frutas de boa qualidade, fermentadas corretamente, desenvolvem estabilidade natural. Esta garrafa precisa de uma armadura de sulfitos, porque tudo por baixo dela está se desfazendo. O nariz é atingido por uma ardência química e aguda, antes que qualquer aroma de fruta apareça. No paladar, uma doçura aguada de framboesa luta contra um amargor metálico. Mas é no final que a dor de cabeça realmente começa. Aquela pulsação nas têmporas não é coincidência. É o seu fígado trabalhando dobrado para processar os sulfitos, enquanto seu cérebro implora por misericórdia. Por R$30, você está comprando um arrependimento futuro. Um verdadeiro Bordeaux, feito com cuidado. Custa no mínimo R$50 e contém entre 60 e 80 miligramas de sulfitos por litro. Essa é a diferença entre vinho e um experimento químico. Número 3. Vinho branco Premium Vale Fino. Ele promete uma sofisticação seca em uma garrafa alta e elegante, com um design minimalista que sussurra classe. O vidro fosco e o rótulo simples sugerem moderação e qualidade, alinhados com o gosto brasileiro contemporâneo. Por R$25, ele se apresenta como uma escolha inteligente para jantares e noites tranquilas. O rótulo declara: Vale Fino, vinho seco. Mas o líquido lá dentro zomba dessa afirmação, te afogando em açúcar. Aqui está o engano, escondido à vista de todos. As regulamentações de vinhos no Brasil permitem até 9 gramas de açúcar residual por litro em vinhos rotulados como secos. Essa brecha existe para acomodar diferenças naturais nas uvas e na fermentação. Mas os produtores exploram isso sem piedade. Esta garrafa atinge o máximo de 8,5 gramas por litro. Tecnicamente legal, mas na prática, desonesto. Coloque-o ao lado de um muscadet verdadeiramente seco, com 4 gramas por litro, e a diferença é imediata. Este vinho tem gosto de sobremesa, fingindo ser para o jantar. No aroma, você sente uma doçura artificial de pera, que lembra aquelas saladas de frutas em lata. No paladar, uma textura xaroposa cobre a boca e se recusa a ir embora. A acidez fresca, que deveria equilibrar um vinho seco, simplesmente nunca aparece. Em vez disso, surge uma doçura enjoativa, projetada para agradar ao paladar brasileiro, acostumado há décadas com vinhos suaves ou meio secos. E é no final que a mentira se torna óbvia. Um vinho verdadeiramente seco deixa a boca limpa, pronta para a comida. Este aqui deixa uma camada pegajosa e a necessidade de escovar os dentes. Por que isso sequer existe? Porque o que é doce, vende. Pesquisas de mercado mostram que os consumidores brasileiros compram muito mais vinhos suaves e meio secos do que os secos. Por isso, os produtores rotulam um vinho adocicado como seco, contando que você nunca faça a comparação. Eles o chamam de seco, enquanto o enchem com a quantidade máxima de açúcar permitida por lei. Mas o seu paladar conhece a verdade. Mesmo que o rótulo minta, por R$25, você merece um vinho seco de verdade. Um verdadeiro Sauvignon Blanc está disponível pelo mesmo preço, 2 prateleiras ao lado. Esta garrafa conta com o fato de que você nunca o encontrará. Número 2. Vinho tinto da Comunidade Europeia.
Não informa a safra, as uvas ou a região, além do mínimo legal vago. O rótulo simples, com sua tipografia burocrática, não sinaliza nada além da conformidade com os padrões mais baixos possíveis. Por R$ 20, esta garrafa existe em um limbo regulatório onde a transparência morre. O rótulo traseiro revela uma obscuridade deliberada. Vinho da Comunidade Europeia, produzido com uvas cultivadas em diversos países membros, engarrafado no Brasil. A designação Vinho da Comunidade Europeia é uma confissão da indústria de que esta bebida não tem orgulho de sua origem. Vinicultores de verdade declaram seu terroir, listam as uvas que usam, celebram seus vinhedos. Esta garrafa esconde tudo, porque revelar a verdade destruiria a ilusão. Aqui está o que essa falta de clareza esconde: as uvas a granel mais baratas da Espanha, Itália e talvez da Romênia, misturadas para minimizar o custo por litro, colhidas por máquinas em vinhedos industriais, fermentadas em tanques de aço gigantescos com leveduras comerciais, criadas para serem rápidas, não para terem personalidade. O resultado é um líquido que se assemelha a vinho, que tecnicamente cumpre a definição legal, mas não tem alma. No nariz, você sente um aroma quase imperceptível de frutas vermelhas, escondido sob um álcool neutro. No paladar, ele é ralo, com um final metálico. Sem terroir, sem história, apenas um produto mínimo que pode legalmente levar a palavra vinho no rótulo. Depois de 5 garrafas de mentiras, você merece honestidade. Mas a honestidade não mora aqui. Esta é a última parada antes da esperança. 2 corredores adiante, depois da seção industrial, 2 garrafas de peso esperam por você. Elas vão restaurar tudo o que essas fraudes destruíram. Número 1, Econatureza Bio. Ele repousa em prateleiras elegantes, envolto em rótulos de tons terrosos e papel reciclado, sugerindo uma consciência ecológica digna de celebração. O logotipo de folha verde e a tipografia de aparência saudável prometem uma integridade orgânica alinhada aos valores modernos. Por R$ 30, ele se posiciona como uma escolha ética para o consumidor consciente. O marketing funciona, mas o certificado não existe. Eis o que uma inspeção mais atenta revela. No rótulo está escrito Eco, está escrito Natra, está escrito Bio. O que não está no rótulo é a confirmação de um certificado orgânico. Falta o selo de produto orgânico do Brasil. Não há indicação do órgão certificador. A ausência de um número de inspeção é puro greenwashing. A maquiagem verde na sua forma mais descarada, usando uma linguagem que remete à natureza para sugerir padrões que este vinho jamais cumpriu. A verdadeira certificação orgânica exige 3 anos de cultivo de uvas comprovadamente livre de agrotóxicos, inspeções anuais e processos de produção totalmente documentados. As garrafas certificadas de verdade exibem claramente o selo Orgânico Brasil e os números de certificação. Esta garrafa aqui se esconde atrás de sugestões e aposta que você não vai conferir os detalhes. Quando comparamos com um vinho genuinamente orgânico, na mesma faixa de preço, as diferenças se acumulam rapidamente. Um vinho orgânico informa o órgão certificador. Este aqui, não. O vinho orgânico usa uma quantidade mínima de sulfitos. Este contém 140 mg por litro. A produção orgânica proíbe o uso de aditivos sintéticos. A lista de ingredientes deste aqui permanece suspeitamente vaga. Mesmo assim, esta é a garrafa menos desonesta das 7 enganadoras. O vinho em si é apenas aceitável. Por R$ 35, um vinho aceitável sem certificado ainda é uma grande decepção. Mas é aqui que a história muda. Você sofreu por 7 garrafas de fraude industrial. 7 exemplos do que o vinho barato se torna quando o lucro atropela a honestidade. Agora, vem a revelação que muda tudo. Nas mesmas prateleiras, existem 2 garrafas que provam que barato não precisa significar desonesto.
Vinhos naturais, feitos por vinicultores de verdade que respeitam a uva, a terra e o seu corpo. As falsificações te ensinaram o que evitar. Estas duas vão te ensinar o que escolher. Vamos conhecê-las. Número 2. O Vinícola Terra Pura, Riesling, aparece sem alarde na seção de vinhos naturais do Pão de Açúcar, uma área pela qual a maioria dos clientes passa sem nem notar. O rótulo desenhado à mão e o sedimento visível no fundo da garrafa sinalizam algo diferente, antes mesmo de você ler uma única palavra. Custando R$30, ele é mais barato que 4 das 7 falsificações que vimos. O que chega à sua taça é um vinho de verdade, feito de uvas, sem nada adicionado e sem nada removido. O contrarótulo conta uma história sincera. Certificado como orgânico pelo IBD. Uvas Riesling colhidas à mão na Serra Gaúcha. Fermentação com leveduras selvagens. Zero adição de sulfitos, sem filtração. Era assim que o vinho era feito antes da indústria tomar conta. A família, por trás da Terra Pura, cultiva 30 hectares no sul do Brasil, aplicando princípios biodinâmicos que são proibidos na produção em massa, sem agrotóxicos sintéticos, sem herbicidas, sem fertilizantes químicos. As videiras crescem mais devagar e produzem menos. As uvas custam mais porque são colhidas manualmente. A fermentação leva semanas em vez de dias, pois as leveduras selvagens trabalham em seu próprio ritmo. Essa paciência se traduz diretamente no sabor. No nariz, ele abre com limão siciliano e flores brancas. Uma nota mineral pura, vinda do solo calcário. No paladar, a acidez vibrante é equilibrada por frutas de caroço maduras. A textura parece viva, pulsante. O final é longo e persistente. Sirva este vinho ao lado de um branco premium de prateleira. O contraste é uma verdadeira aula. Aquele impostor industrial parecia morto, filtrado e manipulado ao ponto de não sobrar nada além de álcool e açúcar. Este aqui tem o gosto de um suco vivo, que fez seu caminho natural da videira para a garrafa. Por que uma rede como o Pão de Açúcar teria algo assim em sua adega? Porque a demanda por vinhos naturais está explodindo. Os jovens consumidores brasileiros querem transparência, querem produtos ecológicos, querem saber o nome de quem fez o vinho. A Vinícola Aurora oferece essas 3 coisas por um preço que desbanca os vinhos fraudulentos. Isso é o que o vinho significa de verdade, quando a indústria não distorce sua definição. Número 1. O turno em Zweigelt, da Serra Gaúcha, muda completamente qualquer ideia que você tenha sobre o que um vinho barato pode ser. Quando João Almeida plantou suas primeiras videiras em 2007, o cenário vinícola brasileiro o considerou ambicioso demais, muito distante das regiões já consagradas. Mesmo assim, ele construiu sua reputação com um compromisso inabalável com a vinificação natural. E cada garrafa prova que ele estava certo. As uvas são colhidas à mão no ponto ideal de maturação. A fermentação é espontânea, usando apenas leveduras nativas. Nenhum aditivo, exceto uma quantidade mínima de sulfitos na hora de engarrafar. Sem filtração, sem clarificação, sem manipulação. O resultado é um vinho que explode com um caráter autêntico. Notas de cereja fresca e groselha abrem caminho para uma complexidade terrosa. Taninos sedosos e uma acidez marcante criam uma estrutura que pede por comida. O final evolui na taça, revelando novas camadas à medida que o oxigênio abre o vinho. Ele não é estático, ele está vivo. As certificações vieram como consequência da qualidade. Orgânico certificado pela União Europeia. Biodinâmico pela Demeter. 92 pontos da Associação Brasileira de Sommelier. Medalha de ouro no concurso de vinhos da América do Sul. Estes não são prêmios de consolação, são paladares treinados confirmando o que cada garrafa oferece. Por R$50, você leva um vinho que compete com vinhos convencionais de R$80 e ganha
Sem corante caramelo para fingir maturação, sem lascas de carvalho para criar uma complexidade artificial, apenas uvas honestas transformadas por um trabalho artesanal e paciente. Por que isso importa? Além do sabor, porque cada garrafa apoia a agricultura sustentável. Porque a intervenção mínima significa um impacto ambiental mínimo. Porque ao beber este vinho, você está apoiando um produtor que escolheu a integridade em vez da maximização do lucro. Compare isso com o vinho da Cantina da Toscana, na 9ª posição. Aquela farsa custava R$ 25 e vinha cheia de mentiras sobre o sabor da uva. Este custa R$ 50 e entrega a verdade em forma líquida. A matemática é brutal. A autenticidade custa exatamente o dobro da fraude. Esse é o preço que se paga por escolher o original em vez da imitação. Da próxima vez que você pegar uma garrafa com bandeiras italianas e rótulos rústicos, faça a si mesmo uma pergunta: será que ela entrega mais honestidade do que marketing? Com os Zweigelt, a resposta é quase sempre não. Evite essas misturas industriais. Procure por vinhos que estampem o nome do produtor, que tenham um selo de certificação.